O Charla agora é super. Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Jogador que a gente citou aqui, que surgiu nesse jogo do 3-0 ali, não surgiu ali, mas assim, pro grande público, assim, pô, o moleque acabou com o jogo, fez um golaço, é o Wesley, né? Jogador da base do Corinthians. Só que depois não foi o que o torcedor esperava, claro, muito novo, e acaba sendo vendido pro Al Nassr, né? Isso. E pode agora pintar no Botafogo. O que você tem a falar dele de valências e do porquê ele não explodiu assim depois daquela atuação ali? Assim, o Wesley realmente tem muito talento e a relação dele com a bola realmente é fantástica. Só que ele tem que perceber, e a idade vai-lhe dar isso, a maturidade vai dar isso, o entendimento do jogo vai dar isso. Mais uma vez falo, a base é fundamental. Portanto, não só sobre o ponto de vista social, de nós termos esses valores para a vida, mas também o ensino do jogo é fundamental, porque isto não é futebol selvagem, portanto só eu e a bola e não existe mais nada, existem outras componentes que o jogo nos oferece, como o adversário, como o espaço, como o tempo, como o número, portanto, e isso é fundamental ele perceber que não existe só ele e a bola, existem os companheiros também, portanto, e ele tem que se associar e relacionar-se com ele. Quando ele começar a entender mais o jogo e a perceber o que é que acontece durante o mesmo, ele se calhar vai começar a tomar outro tipo de decisões e vai ser muito mais coletivo e menos individualista. É evidente que nesse jogo ele acaba por tirar 2 coelhos da cartola realmente por ações completamente individuais, portanto, sim. Mas depois também vemos a quantidade de ações que ele consegue gerar e consegue atrair muitos elementos da equipa adversária, porque o que é que o adversário começou muitas vezes a fazer? Começou a dobrar muitas vezes a marcação. E se dobra a marcação, alguém está livre. Só que depois nós temos que encontrar esses elementos livres. Nós temos é que perceber que há gente livre. Se nós queremos resolver um contra um, já é uma tarefa, mas é muito mais fácil porque estamos a igualdade numérica. Agora, se nós queremos... um dos princípios do futebol é evitar a desigualdade, não é? Portanto, e aí nós vamos nos pôr em problema. Se o adversário tem uma cobertura e ainda mete-lhe mais uma outra, muito dificilmente 1 contra 3, ainda, 1 contra 2 já é difícil, 1 contra 3 é quase impossível. Portanto, ele tem que perceber e gerar outro tipo de soluções no seu jogo, olhando muito mais para os companheiros, identificar esse homem livre para nós criarmos e gerarmos mais situações de perigo. Mas realmente ele foi durante algum tempo alguém determinante e importante, porque sozinho conseguia ser um escape para nós. Ele tem velocidade, tem chute, tem ataque ao espaço, tem uma certa... É alguém que, mais uma vez, se tivermos alguma paciência que temos que ter para o ensino, mas mais uma vez, muitas das vezes, quando nós chegamos a profissionais, nós temos que ter tempo, e acho que o plano de desenvolvimento individual do jogador é fundamental, porque nós, muitas das vezes, como treinadores, Para desenvolver o jogador. e desenvolvemos, sim, desenvolver o jogador, mas nós criamos o nosso jogo e potenciamos o nosso jogo e chegamos a determinados momentos onde é que nós podemos desenvolver cada vez mais o nosso jogo, muitas das vezes é sobre o ponto de vista individual, e nessa situação aí muito exercícios sobre o ponto de vista analítico, até a mais a especificidade daquilo que é a posição, pode desenvolver cada vez mais e melhorar o nosso jogo. Mas como eu digo, o Wesley muito provavelmente não lhe ensinaram o jogo quando era mais novo, portanto, e nesta altura, como eu disse, com a idade ele vai começar, porque as experiências e as situações que vão acontecendo, porque nós, lá está, a tentativa e erro, ele vai começar a perceber que há outras soluções. Agora, eu queria só falar sobre isso, que a gente fez um jogo, Flamengo e Corinthians. O destaque do Corinthians era o Wesley e o destaque do Flamengo era o... O do Lohan? Lohan. E a gente já ouviu esse mesmo sentido de análise em relação ao Lohan. Né? E você falou que é um jogador que, pô, com a bola é um absurdo, a habilidade e tudo mais, tem chute, ter um conclusão. comprometimento sem a bola. Foi outro jogador. O destaque do Lohan foi nesse jogo contra o Corinthians e depois também não conseguiu. Os jogadores têm chegado aqui no Brasil, assim, por mais que eles tenham habilidade e tudo mais, ainda chegaram ao profissional sem esse entendimento de jogo, assim, de saber
tendo que desenvolver isso ainda no profissional? Não. É a nossa responsabilidade. Nós, dentro daquilo que é o treino, também contemplamos sobre aquilo que é o plano de desenvolvimento individual, principalmente numa parte complementar do treino. Portanto, nós dividimos em 3 partes, parte preparatória, parte principal e depois parte, muitas das vezes, complementar para podermos potenciar esse tipo de comportamento mais específicos até de posição, portanto, para cada uma delas. Portanto, é uma das nossas tarefas. Até, muitas das vezes, nós só olhamos para aqueles que jogam e, sobre o ponto de vista daquilo que é esse plano de desenvolvimento individual, a importância dos que jogam, dos que não jogam, torna-se ainda mais vital, até para manter a saúde do próprio grupo. E sobre o ponto de vista afetivo ou social, então é determinante, portanto, para os manter motivados, para mantermos confiantes, autoestima elevada, portanto, eles sentirem-se importantes e integrados e que fazem parte do processo, para nós é fundamental esse tipo de situações. Dá pra dizer que se alguém sofre mais quando a equipe não tá acertada, quando a equipe coletivamente não tá andando ainda, são esses jogadores, principalmente esses jogadores muito fortes no X1, esses caras sofrem mais quando estão dentro de uma equipe que ainda não tá organizada, que é uma equipe que não tá com seus blocos juntos, sabendo o que faz. Uma vez ouvi o Quaresma, que agora por acaso está aqui, ele falou assim: os treinadores muitas das vezes abdicam dos talentos porque querem as coisas todas muito organizadas e muito formatadas, tudo muito direitinho, os desenhos muito perfeitos, mas quando estão apertados, vão buscar o talento ao banco para tentar resolver. Portanto, é um bocadinho por aí essa resposta que eu até lhe chamo, são os abre-latas. Principalmente quando os abre-latas é... Sim. O rompedor ali. Pronto, um Messi da vida, é aquele que em pequenos espaços curtos conseguem arranjar soluções que mais ninguém vê. Muitas vezes nós até estamos lá de cima e nós nem conseguimos é no intuitivo, né? É no improviso. Não, e no talento, portanto. E nesse caos, muitas das vezes nós o futebol é caótico. É por isso que foi uma das coisas que eu comecei a ter alguma paixão pelo futebol, é que consegui perceber que dentro daquele caos podíamos dar uma organização ao jogo e criar padrões comportamentais, e isso começou-me a fascinar quase dentro de uma coreografia. Muitas das vezes, às vezes as pessoas falam, e realmente as equipas que eu treino, elas são equipas equilibradas. Gosto de ser propositivo, mas sempre de uma forma equilibrada, para sempre prevenindo aquilo que é a transição do adversário. O objetivo fundamental de um jogo de futebol é o golo, esse eu persigo constantemente, prevenindo sempre a transição do adversário. E muitas das vezes as minhas equipas, elas pautam-se por ser defensivamente muito sólidas, portanto, mas nós temos que ver o contexto ao que nós estamos. Mas eu falo sempre que nós estamos a atacar. Mesmo a defender, eu estou a atacar. E atacar não está defendendo. Não, e estou a atacar espaços. Ou seja, nós, número, é evitar sempre a superioridade numérica do adversário. Portanto, criar relações numéricas, porque o futebol tem muito a ver com relações numéricas. Portanto, quando o adversário está a rodar a bola e eu já estou nesse espaço, já ataquei esse espaço, ele já não pode, porque é gerir e gerar espaços, gerir e gerar espaços, gerir e gerar espaços. Eu já estou a gerir aquele espaço, já constrangi aquele espaço, dificilmente já ataquei aquele espaço que o adversário queria. E o adversário está com bola, portanto, isso é um contrassenso que às vezes as pessoas falam. Portanto, eu mesmo defendendo, parece, só vou conseguir atacar o adversário e atingir o objetivo do jogo de futebol se tiver a bola, mas consigo atacar os espaços mesmo quando não tenho a bola, quando o adversário quer-me atacar o meu. Portanto, e o objetivo do jogo de futebol qual é? É marcar golo e evitar que o adversário o faça. Portanto, chegar com mais gente na frente. Que mesmo defendendo, eu estou a atacar. Estou a atacar os espaços que o adversário tenta gerar, mas eu já lá cheguei primeiro. Eu falei isso porque assim, a gente ouve muito treinador falando assim: nossa obrigação é organizar o time, passar as obrigações até ali para os jogadores de defesa, meio campo, e proporcionar espaço para os jogadores de ataque. Aí aí fala no último terço, né? Aí as habilidades vão se aflorar, a individualidade, aí você decide. Até ali, eu tenho a obrigação de te colocar nessa fase em situação de 1 para 1, tudo isso. Por isso que eu falei que, se na tua opinião, esses jogadores tipo Wesley, não, claro. esses pontas
Se ele não tá numa equipe organizada que tá fazendo essas etapas, se ele sofre mais do que, de repente, um meia passador que tá ali no meio tomando... Pode até sofrer mais. É uma das situações que nós temos de ter algum cuidado enquanto treinadores, porque nós, mais uma vez, gostamos das coisas muito padronizadas. Pelo menos, eu gosto. Portanto, até eu gosto das coisas padronizadas e com regras para eu poder gerir o jogo. Porque é por isso o jogo já é caótico. E nós tentamos dar a organização. E quanto mais a organização ele tiver e mais estável ele tiver, mais eu o consigo controlar. Portanto, mas é evidente que eu não posso castrar nunca a criatividade que esses jogadores podem me oferecer, que é determinante e muitas das vezes fundamental num jogo de futebol, principalmente quando ele está fechado. É por isso que sacou um coelho da cartola. Foi numa jogada de talento que esses jogadores são capazes de fazer ou num contra um ou em espaços curtos, mais constrangidos que o adversário não está a dar, e eles conseguem em pequenos espaços poder resolver e arranjar um passe ou aparecer na cara do gol. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.